Bem-vindos ao Grupo Marcos, você está no programa Nova Geração 150. Estamos trabalhando na série Livro dos Espíritos. Vamos hoje para o capítulo 1 do segundo livro, da segunda grande parte de O Livro dos Espíritos. Bem, o título, você já deve ter visto aí, se chama Nosso Mundo. É um tema desafiador. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir aqui num tema tão interessante, tão complexo e tão importante para nós. Como referência, nós vamos utilizar, em particular, as questões 84 a 87 de O Livro dos Espíritos. Que Deus me ajude a explicar esse tema tão delicado, porque tem muitas nuances. Quando a gente tenta falar de uma forma lúcida sobre um tema tão complexo, para mim me ajuda a me dar conta começar a imaginar a dificuldade gigantesca dos espíritos em transmitir algo de verdadeiro para a gente, por meio da mediunidade. Porque é muito desafiador, muito, muito desafiador. A gente tem aí muitos séculos de interpretação equivocada, vinculado a profundos traumas emocionais que distorce tudo. É muito complicado, mas vamos lá, vamos dar um panorama histórico só para a gente começar a ver os erros principais que nós cometemos. Qual é o tema? É a relação do mundo atual, para quem está encarnado, e quem está desencarnado e está ligado muito à Terra, do nosso mundo atual, mas principalmente nós, da matéria mais grosseira, com a relação entre o mundo espiritual, também de uma matéria muito densa, Quando eu falo mundo espiritual de matéria densa, eu falo do mundo que envolve a Terra, eu falo de nosso lar, eu falo desse mundo espiritual intensamente ligado à nossa sociedade grosseira, materialmente grosseira. E aí já é uma outra realidade, e aí a gente tem uma outra realidade do mundo espiritual mais evoluído, das colônias espirituais evoluídas, ainda de certa forma ligada à Terra. E depois disso eu falo das colônias espirituais muito evoluídas. Eu vou ficar por aqui para não complicar a nossa vida, mas a gente já viu várias escalas aí de mundos. Então, quando a gente fala de mundo espiritual ou de mundo espírita, que é um termo que Kardec usa, a gente está falando de quê? Está falando de todo esse conjunto de coisas. Então, uma coisa é você ser um espírito atrasado que está no umbral, que está na região inferior. Outra coisa é você ser um espírito atrasado que está no nível nosso lar, digamos assim, Colônias espirituais, cada cidade tem várias, ou pelo menos uma, mas são colônias grosseiras. Outra coisa é você ser um espírito relativamente evoluído, não estou falando de espíritos evoluídos, mas que já estão em colônias um pouco mais sofisticadas. E aí vai. Como é que fala de tudo isso numa resposta de poucas linhas? Como é que os espíritos expressam tudo isso quando Kardec está usando, por necessidade didática, um termo genérico chamado mundo dos espíritos? Está falando de quê? E aí começa a confusão, Então é entender que existem muitas nuances, a coisa é bem mais sofisticada do que só um pedaço do mundo é espiritual e outro pedaço é material. Não é simples desse jeito. Tá certo? Nem no nosso mundo grosseiro é simples desse jeito. Quando você fala, passei o fim de semana em contato com a natureza. Ok, dá para entender, Mas você tá falando de quê? Tá falando que foi para praia, foi para serra, foi para montanha, foi para um lugar com neve, foi para o Polo Norte, foi para um lugar em que você passou o fim de semana mergulhando no oceano, você estava velejando, você estava tomando... Então, veja o quanto de possibilidades tem dentro dessa frase. E ela é verdadeira, mas a especificidade dela, vai diferir bastante. Então, quando a gente usa o espiritual do mundo espiritual, eles generalizam para facilitar a nossa compreensão. Porque, como diz Kardec, o espiritismo ainda está no seu ABC. Os doutores em espiritismo do mundo são doutores do ABC, não são pós-graduados em espiritismo. Quem conhece muito espiritismo merece um canudinho de doutor do ABC. E aí, gente, não é exagerando, não. É isso. É isso. Ok.
Não vou dar muitos exemplos, senão a gente foge do nosso tema. Vamos lá. Então, entender essa complexidade, essa riqueza. Se a gente acha que o mundo material é rico em termos culturais, e o mundo espiritual é 1000 vezes mais. Então, daí uma fonte de engano, de equívoco nas comunicações, muitas vezes, que a gente interpreta errado. E daí precisaria de um gênio espiritual, não um gênio material, um gênio espiritual que é muito além, como Kardec, para começar a organizar isso para a gente entender alguma coisa. Não é por acaso que os ensinamentos que Kardec traz, e às vezes a gente, entre aspas, aí compra barato, acha que é besteira, acha que é muito fácil, que é muito básico, na história humana eles só eram transmitidos a indivíduos que entravam em um processo de imersão iniciático. Por quê? Porque precisa uma preparação para entender, precisa de uma sensibilidade emocional para entender. Foi por ordem do Cristo que Kardec vem e abre esses ensinos para todos nós. Muitos de nós começam a ter uma sensibilidade, outros, ainda emocionalmente extremamente grosseiro, já li, tá bom, entendi, besteira, quer dizer, quero mais, quero novidade. Calma, porque não temos ainda uma sensibilidade preparada, mas que nós podemos preparar. Então, preparar um pouco a sensibilidade é fundamental para começar a ver a grandeza do Livro dos Espíritos e da codificação. Não é como estão fazendo aí alguns, com boa vontade, elogio bobo. A grandiosidade da codificação e aqueles gritos ou aquela voz estranha e tal. Gente, isso é tolice, não vamos perder tempo com isso. Ver a grandeza da codificação é sentir essa grandeza. É ter essa sensibilidade. O que é que esses caras estão dizendo quando ele fala de mundo espírita? Imaginar um pouco o que é esse mundo espírita. É só o umbral? É só o nosso lar? Não, isso não é nem 0,5% da realidade espiritual. Então vamos devagar. mas o nosso lar é fantástico. Mas é só um pedacinho de nada. É como você conhecer você vai visitar um castelo com centenas de quartos, ou vai visitar, sei lá, um Louvre. Pronto, vamos pegar 15 anos, vamos dar o Museu do Louvre, Eu digo Louvre porque na Inglaterra tem, mas na Inglaterra é separado, Você tem um museu das pinturas, um museu disso e tal. O Louvre, ele meio que junta tudo. Então você tem pinturas, você tem esculturas, você tem esculturas gregas, você tem materiais do Egito Antigo. Então, imagina você vai no Louvre. Então você chega lá e tem um quadro fantástico, você fica encantado, e o quadro é fantástico, você passa o dia olhando o quadro. Está errado? Não, fantástico. Nada de errado nisso. Mas você tem que entender que o Louvre não é só aquele quadro. Então, quando eu falo do nosso lar, isso é fantástico, mas é só um quadro. Em relação à grandeza do que existe no mundo espiritual. Tá certo? Então, não é menosprezando, não é diminuindo, mas é ampliando, dizendo, é um quadro lindo, mas é um quadro. Em relação ao Louvre, ele é um quadro. Tá certo? Ou você vê uma escultura que você adora e você fica dias indo e olhando a escultura e os detalhes. Fantástico! Não está errado, é lindo. É isso mesmo, é assim que tem que ser. Mas o Louvre não é só aquela escultura que você ama. Importante entender isso. Importante. Então, o nosso lar é um quadro fantástico, mas é só um quadro no Louvre. Então, por mais que você valorize, você não pode, não é legal, não é inteligente você reduzir o Louvre a um quadro que você gosta. Você reduzir o Louvre a uma escultura que você é apaixonado. É muito mais, gente, é muito mais. Estou falando do Louvre, mas assim, qualquer grande museu. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Não é desprezar, não é desvalorizar, é entender que é muito mais. Então, essa sensibilidade a gente vai adquirindo aos poucos, observando a diversidade da natureza, observando a riqueza emocional, observando a riqueza energética que nós somos portadores. É uma sensibilidade, não é só um conjunto de conceitos.
Então, é natural que numa civilização ariana, marcada pela exterioridade, o desejo, às vezes, doentio de novidade toda hora, a gente não consiga perceber a grandeza de O Livro dos Espíritos. Bem, essa série, né, introdutória, então eu não vou, né, a gente mudou um pouco, eu não vou aprofundar cada questão porque não daria tempo. Mas se a gente conseguir começar a despertar a nossa sensibilidade para isso, eu acho que já é um passo, longe de ser tudo, mas é um passo. Vamos lá. Então, entendido isso, quando Kardec pergunta qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo corporal é o principal na ordem do universo, na ordem das coisas, os espíritos respondem: o mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Muito cuidado aqui. O que a gente vai falar é objeto de erro em todas as tradições religiosas. Todas. É impressionante. Algumas de um jeito, algumas do outro. Eu não estou falando da doutrina secreta do hinduísmo, do budismo, do cristianismo. Estou falando disso, porque esse pessoal sabe o que fala. Estou falando das tradições culturais, do que a gente entende por religião. Como é que a gente organiza isso? Porque a gente tem tradições extremas. Tem as tradições que desprezam o mundo, o que é péssimo, o que é um grande erro, porque nesse ponto o judaísmo foi muito fiel à revelação divina. Quando ele diz: Deus é único. Nós não estamos falando de um mero monoteísmo. É muito mais profundo. Nós estamos falando que Deus é único, é outra coisa, né? Então quem vai rápido não entende. O que quer dizer isso? Entre outras coisas, que tudo é criação divina, que Deus permeia toda a criação. Eu vou contar um exemplo que eu acho que ajuda a entender. Há muitos anos atrás, sei lá, 15 anos atrás talvez, em torno disso, nós estávamos preparando o primeiro currículo, trabalhando com jovens sobre o Livro dos Espíritos, e era um currículo montado em diálogo com os amigos espirituais. Na época quem nos coordenava era o Espírito Ivan de Albuquerque. E aí uma pessoa que estava preparando a aula, uma amiga, perguntou: mas nós devemos falar do umbral para determinada faixa etária, acho que de 7 a 10, de 10 a 12? O Ivan de Albuquerque respondeu: claro, ele também faz parte da criação divina. É essa visão, Deus é único. Não existe nada fora de Deus. E completou, claro, a revelação espiritual sobre qualquer realidade é de acordo com a capacidade de compreensão, mas se deve falar assim. Deus está no umbral. Deus está presente e consciente nas regiões inferiores mais doentias que você possa imaginar. Deus está presente em regiões onde os espíritos se degradam com sexo doentio, onde os espíritos se degradam com agressividade, Deus está ali. Não duvide, porque duvidar disso é dizer que Deus não é único. Há uma unicidade, só tem uma criação, não tem duas, não tem quatro. Ah, mas existem trilhões de universos paralelos. Ok, mas para Deus é uma criação só. Tem que entender isso. É uma coisa só. Tá certo? É uma coisa só. Entendido isso, a gente vai entender agora essa outra sutileza. Existem dimensões diferenciadas, existem dimensões estáveis e dimensões instáveis. Existem dimensões que têm finalidades diferentes. E aí, nesse sentido, a gente entende essa resposta. Né? A 85 que eu li, a 86 que eu vou ler agora. O mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência. Não é não alterar, altera, mas a essência do mundo espírita, sim, eles são, olha que sutil, olha como é complicado, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Olha como é difícil falar as coisas, né? Você pode separá-los. Há uma
há uma predominância. O mundo espiritual ele é anterior e ele perpassa o mundo grosseiro, mas ele continua. E o mundo grosseiro se acaba. Porque o mundo espiritual ele sobrevive a tudo, como se disse na questão 85. Então há uma correlação, a criação é única, eles se influenciam mutuamente, mas o mundo espiritual ou o mundo espírita, ele permanece. Por quê? Porque a gente sabe que um dia o sol acaba, a terra acaba. Isso aí não se discute mais isso, é fato. Né? São prazos imensos, estão falando de milhões de anos, mas não se duvida disso, cientificamente falando. E para que é que isso serve? Para a gente entender que a fase que nós precisamos de um mundo grosseiro vai acabar. Primeira coisa. Segunda coisa, de um ponto de vista mais amplo, os valores que nos tornam vencedores, e aqui é o ponto central, os valores que nos tornam vencedores no longo prazo são os valores espirituais. Então, o mundo grosseiro deve servir para desenvolvermos os poderes do espírito. Né? É como se você sai de casa, você vai fazer um treinamento na selva para ganhar resistência, para adquirir uma série de habilidades, depois você volta. Então, aquele treinamento da selva não tem um fim em si mesmo. Tem um fim você voltar para casa, para o quartel e ser um soldado habilitado. Você não vai viver na selva. A ideia não é lhe transformar no indivíduo que vive na selva. A ideia é transformar no indivíduo que vive, né, numa civilização ou semicivilização, ou num mundo urbano, com determinadas qualidades e poderes e capacidades. Essa é a lógica da relação mundo espírita, mundo grosseiro. Mundo espiritual, mundo de matéria grosseira. Nós estamos no mundo, nós estamos aqui em um treinamento. É desprezível? Não é desprezível. Faz parte da criação? Faz parte da criação. Mas a lógica é desenvolver os poderes do espírito, as capacidades do espírito. E aí a gente foge dos extremos, de colocar o mundo material como desprezível, doente e pecaminoso, porque não é, ele não foi feito para isso. Ele é um mundo de treinamento difícil. Ou a gente desprezar o mundo espiritual e achar, né, como a nossa cultura, como as músicas colocam indiretamente, que a vida é toda aqui, né? O amor que eu perdi é tudo o universo, o dinheiro, o carrão e tal. Enfim, essas estupidezes, nem sei se tem plural de estupidez, mas enfim, as estupidezes que existem na nossa cultura, né? Tem que criar um coletivo de estupidez, mas enfim, depois eu pesquiso se alguém já criou. Mas o fato é que esse conjunto dessa visão estúpida e grosseira no outro extremo. Então não é isso. Não é fugir do mundo espiritual, não é fugir do mundo material, mas entender o mundo material como importante, mas subordinado a uma outra lógica, que é a lógica do espírito, que é a lógica do mundo espiritual evoluído. Tá certo? Porque a lógica do umbral e a lógica do nosso lar são lógicas terrenas. Né? As pessoas que ali habitam, a lógica dele é igual à nossa, está preocupado com as mesmas coisas, é uma lógica pequena, nossa, que eu digo é da nossa sociedade, não dos verdadeiros espíritas, tá certo? Da sociedade terrena. Então é desenvolver uma lógica superior, desenvolver o poder do espírito. Esse é o sentido. Bem, gente, estiquei um pouco mais, né? Porque o tema tem várias dimensões. Espero que a gente tenha dado um passo nessa reflexão, né? É uma reflexão que vai permear todas as tradições religiosas. Então, Kardec sabe disso, Kardec conhece a história das religiões, Kardec conhece mitologia, Kardec é um estudioso desses temas. Então, quando ele pergunta aqui, ele não é um estudante desinformado. Ele e o resto da equipe desencarnada sabem do que estão falando. E é um esforço gigantesco de tentar organizar as coisas, porque eles conhecem profundamente os erros das interpretações religiosas.
Então é tentando nos auxiliar numa compreensão melhor. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que o Cristo esteja em nossos corações, queridos filhos e filhas. Espíritas precisam compreender, sentir, não apenas ter a informação que existe a vida espiritual. Espíritas precisam se colocar no mundo como missionários, como espíritos que vêm fazer tarefa num mundo duro e difícil. Não falo missionário como Kardec, não, mas como aprendizes de Kardec, sim. Não falo missionário como o próprio Cristo, não, mas como aqueles que vêm construir, segundo as orientações do Mestre, uma nova sociedade. Não adianta disfarçar desprezo por mundo material quando o coração é viciado na matéria grosseira. Não adianta pretender ascender a escalas superiores de vida quando o sentimento é um sentimento de vício, de ciúme, de vaidade. Espírita tem que saber que transformar a realidade íntima, transformando também ação, é o único caminho de desenvolver virtudes. E vocês já devem saber disso. Para o universo, virtude é poder. Virtude é poder. Espíritas ainda são tão estúpidos quando veem: governador é poderoso. É nada. Fulano tem cargo disso ou daquilo, é muito poderoso. Se não tiver virtude, é um tolo. É uma criança que espíritos superiores se reúnem para analisar e muitas vezes dizem: daqui a 2 anos ela vai perder tudo. E perde. Vemos isso aqui constantemente. Não vamos deixar mais 3 anos para ver se conseguem entender um pouco mais. Se conseguir, deixamos um pouco mais. Se não conseguir, perde. Espíritas não se dão conta que esferas superiores da Terra têm poder de, inclusive, desencarne de vocês todos. E se iludem. É muito esquisito quando vemos olhos de espíritas brilharem por estar perto de autoridade da Terra. E pensamos: coitado, esse é mais tolo do que a própria autoridade tola. Porque aquele está embriagado e se tornando estúpido por vaidade. Mas espírita, com todas essas informações, não educa coração. Filhos, compreendam o poder da virtude, o poder daqueles que possuem a virtude está acima de todas as circunstâncias da história humana, todas, e pode intervir da forma adequada quando quer. Se muitas vezes a intervenção demora um pouco, é apenas por piedade, porque o poder, a virtude, tem compaixão e pensa: vamos esperar um pouco mais, quem sabe muda. Vamos esperar alguns anos para ver se ele, se ela melhora, porque nós vamos intervir, mas vamos rezar a Deus que faça alguma coisa boa para que possamos amenizar a dureza da intervenção necessária. Isso é o que acontece. Portanto,
filhos e filhas que conhecem o Consolador, não se iluda. É o poder de Deus que decide tudo. É o poder de Deus que está sempre pairando sobre vossas cabeças. E no instante que deseja, intervém. Não duvidem disso. Espíritas precisam viver sentindo essa realidade. Porque vocês se perdem tantas vezes pensando que riqueza, que cargo, que status, que fama são fontes de poder. Não são, filhos. São fontes de ilusão de poder. Nunca de poder. É apenas aqueles que aprendem a diferenciar o verdadeiro poder da ilusão tula podem se dizer espiritualmente maduros. Que Cristo nos ilumine nessa semana de dolorosas reflexões para todos nós vinculados à pátria do Evangelho. Que vocês fiquem em paz. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.